Olá, meu nome é Renata Rossetti, sou pedagoga, já trabalhei na educação por 12 anos e hoje estou à frente da Escola Maternidade. Sou mãe da Antonella, de 8 meses, e sou casada há 4 anos. A gente está falando de maternidade, né? E trouxe uma convidada hoje, a doutora Adna, que ela é psiquiatra e também é mestre em ciências da saúde. Além de tudo isso que ela é mãe também. Nada melhor do que começar essa conversa e bate-papo com uma pessoa que é tão competente para falar sobre assuntos tão sérios sobre a saúde da mulher e mãe também que vive na real, na pele mesmo, os desafios e as alegrias da maternidade. Doutora Adna, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, que muitas pessoas, mulheres, esquecem disso. Com certeza. Comece a contar um pouquinho sobre você, como que é, o que você fez, o que você faz. Ótimo. Primeiro eu queria agradecer esse convite super especial, me senti honrada, muito obrigada. Imagina. E é um desafio, né? Eu acho que a maternidade, ela é desafiadora por muitos motivos. Para mim foi muito desafiadora pela minha profissão. Então, ser médica e ser mãe é complexo, eu diria. Como que você dá conta de tudo isso, hein? Às vezes a gente não dá, né? Mas assim, eu sou psiquiatra, minha formação foi toda aqui em Londrina, na UEL, tanto medicina quanto psiquiatria. Eu dava aula na universidade até pouco tempo atrás e ministrava uma disciplina para residência de psiquiatria em saúde da mulher. Então é um assunto que me interessa, me encanta muito e eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Pouco se fala, né? Muito pouco, assim. Muito se diz dessa maternidade Instagram, que é essa maternidade linda, maravilhosa, mas não necessariamente essa é a realidade, né? Exatamente. E o que a gente vê bem isso nas redes sociais é aquela romantização da maternidade e ninguém fala os perrengues mesmo que a gente passa, os desafios, aquele chororô, o puerpério, né? Será que isso está acontecendo só comigo? Nunca ouvi falar. Então a gente trouxe você mesmo para a gente conversar sobre isso. Eu trouxe aqui um dado, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele define a saúde mental como o estado de bem-estar em que o indivíduo consegue perceber suas próprias habilidades e lidar com as adversidades da vida. E a gente vê, né, que muitos assuntos a gente não sabe lidar. A gente acaba se frustrando e aí tem muitas consequências, que é o que a gente vai decorrer na nossa conversa de hoje. O que você pensa sobre bem-estar, sobre essa saúde da mulher? Muitas coisas. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente precisa olhar pra gente, né? Quando a gente descobre gestação, você acaba olhando muito para esse ser em formação, na própria gestação, e depois no puerpério mais ainda. E aí, essa mãe acaba ficando só mãe, né? E nós somos várias facetas, Sim. né? Eu falo que, olha, eu sou a Adna mulher, sou a Adna mãe, sou a Adna psiquiatra, a Adna esposa, um monte de coisas. E aí a gente acaba deixando esse indivíduo, essa Adna indivíduo, mais apagada com a maternidade. A gente acaba se esquecendo, né? Exato. E isso vai diminuir a qualidade de vida, vai diminuir a sensação de bem-estar. É como se esse ser humano, ela tivesse a função do cuidado. É muito comum, por exemplo, eu vou visitar uma amiga que teve filhos. Eu sempre levo um presente para a mãe. Porque ninguém olha para essa mãe. Todo mundo leva um mimo fofo para essa criança. Poxa, mas essa mãe tá ali, entendeu? Com olheira, maior perrengue no puerpério, queda hormonal, um monte de coisas. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar para essa mãe, né? E acolher, né? E às vezes não é por maldade, né? Não. Eu, como sou mãe recente também, eu volto na minha... Logo que eu ganhei a Antonella, a gente... demanda tanta atenção o bebê, que não é por maldade, me esqueci. Imagina. Não, mas se a gente não se cuidar e o outro não ter esse olhar sobre a gente também, que precisa ser dividido, que às vezes é pesado, a gente acaba entrando numa depressão, passando por coisas assim, que não precisariam, né? Lógico. Se a gente estiver bem informada, a gente entende a melhor maneira que a gente pode passar por tudo isso, né? Perfeito. E a gente trata isso... desde a gestação.
não é só depois que ganhou que é a parte mais difícil, realmente. Isso. Mas desde a da gestação é importante ter esse olhar, né? Perfeito. Tanto que, se a gente for pensar num pré-natal de qualidade, existe inclusive pré-natal psicológico, né? Que é uma coisa que se fala pouco, mas é importantíssimo. Então, como que eu vou lidar com essa maternidade? Como que eu lido com as mudanças do corpo, por exemplo? Porque isso não é fácil na gestação, né? Não. A gente perde completamente o controle. Cada vez que eu subo na balança, eu falo, ai meu Deus do céu. Às vezes a gente até nem se reconhece mais, né? Como, nossa, às vezes é uma pessoa tão vaidosa, passando por todas aquelas mudanças, mas também a gente se culpa, porque é meu sonho virar mãe. Mas meu corpo tá mudando e a gente não sabe lidar com tudo isso. Exato. E é importante, então, a gente buscar no pré-natal uma profissional que possa nos ajudar a Com isso. certeza. Existem algumas linhas, inclusive da psicologia, que trabalham com psicologia perinatal. Então, eu fiz esse acompanhamento também na minha gestação com uma amiga psicóloga que trabalhava essas questões, justamente para a gente não se perder nesse processo. E eu falo que, assim, é o melhor investimento que a gente faz. É lógico que a gente tem que montar enxoval, tem que cuidar da saúde física, mas a saúde mental está muito atrelada, né? Se a gente chega nesse puerpério mais segura, menos angustiada, isso faz tanta diferença para essa mãe e para esse bebê que vale muito a pena a gente cuidar disso, né? E você, sendo psiquiatra, você também precisa de um profissional para lidar com tudo isso? Agora na gestação também? Sim. Não, a gente, como profissional da saúde mental, eu sou super defensora da saúde mental. E eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção. É lógico que se eu desenvolvi um transtorno, eu preciso de um acompanhamento, uma medicação, enfim, ok. Mas se a gente conseguir prevenir, por que não? Né? Da mesma forma eu penso, por exemplo, um pré-natal obstétrico, eu vou fazer de tudo para essa gestante não ter uma complicação, não ter uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, se eu faço um acompanhamento, eu vou também tentar de tudo para que essa gestante não seja uma puérpera ansiosa, depressiva, tenha um baby blues. Lógico que tem coisas que fogem da alçada, mas é fundamental, assim. E assim, quando a gente fala do puerpério, né? Não me falavam assim, ai, nossa, a gente chora nos primeiros dias. Eu mesmo, por experiência própria, passou uma semana que eu ganhei a Antonella, do nada, dava 6 horas no final da tarde, as lágrimas começavam a escorrer. Olha Só que eu não isso. entendia, porque assim, a Antonella tava super bem, ela dormia super bem, a noite inteira, o dia também ela passava bem. Ela tava super saudável. Eu não entendia por que começava a escorrer aquelas lágrimas. A minha mãe, que ficava comigo ficou comigo nesses primeiros dias, ela ficou até preocupada. Será que a Renata tá entrando numa depressão? Não tô entendendo. Eu tenho uma irmã também que tem filho recentemente. Com ela, minha mãe não via ela chorar. Daí eu até falei, Roberta, mas você não teve isso? Será que é só comigo? Será que eu tenho alguma coisa? Ela falou assim, Renata, eu chorava, não deixava a minha mãe... Ela falou assim, não deixava a mãe ver, porque senão ela fica preocupada também. Mãe sofre, né? Lógico. Mas é normal. E a gente fala, são os hormônios, o que a gente pode fazer? Ou a gente vai passar, todo mundo passa por isso? Todo mundo passa por isso. E a gente fala que a gestação e o puerpério é uma janela de vulnerabilidade na linha do tempo da vida da mulher para início de transtornos mentais, tá? Por quê? Porque você tem uma alteração hormonal muito grande. Então, logo que a gente passa pelo parto e eu tenho descolamento da placenta, eu tenho uma queda hormonal muito brusca. Então, isso vai mexer com a parte emocional, assim, que todas vão passar. Que é isso? É um choro espontâneo. Eu não sei nem porque eu tô chorando, mas eu tô chorando. Ou eu vou tomar banho e choro loucamente. Eu lembro das madrugadas, assim, que às vezes eu ficava amamentando e chorando, assim. Eu pensava, tô chorando, eu sei que é hormônio, eu sei. A gente racionaliza, mas é muito louco, é muito diferente, né? Mas o importante disso é a gente entender o que é normal e o que é patológico. Isso que eu ia perguntar. Quando que a gente precisa se preocupar? Quando que foge dentro da normalidade? Perfeito. Assim, a gente diz que você tem algumas patologias principais. Vamos pensar em puerpério, porque é o nosso maior risco e o maior desafio também, né? Que é o baby blues e a depressão pós-parto. Nesses casos, eu tenho uma tristeza, que é uma tristeza que me atrapalha a executar as minhas coisas. Então, eu tenho prejuízo do meu cotidiano. Eu tenho
dificuldade de tomar banho, de autocuidado. Aí você pensa, não, toda mãe tem essa dificuldade. Sim, por uma questão de tempo. Agora, se eu tenho um bebê que tá dormindo, tá tudo certo, e essa mãe, assim, não tem energia nenhuma para ir tomar um banho, se alimentar, ela começa a se abandonar, ou ela percebe que ela tá se distanciando emocionalmente dessa criança ou do cônjuge, isso é importante, é um sinal de alerta, assim, né? Quando a gente vê, por exemplo, lógico, nos casos mais graves, eu vou ter uma mãe que não consegue se vincular a essa criança, né? E aí a gente vai percebendo, assim, um trabalho mecânico dessa mãe, mas não tem afeto, não tem aconchego. Começou a perceber isso nos primeiros dias, leva para avaliação, né? Já é caso de intervenção médica, a gente precisa... Com certeza. Precisa olhar. E muitas vezes as pessoas acham que assim, é normal, né? E fica nisso. É normal. E, nossa, no consultório é muito interessante, porque assim, a gente sempre vai pesquisar a história de vida da pessoa. E muitas mulheres, quando eu começo a perguntar de pós-parto, teve depressão pós-parto? Não. Nossa, mas foi tão sofrido o meu pós-parto. Eu chorava tanto. Eu não conseguia fazer nada. E aí você fala, olha, você passou por um processo depressivo sem saber, né? Então, assim... Pode ser menos sofrido por puerpério se a gente tem um acompanhamento adequado. E às vezes a mulher mesmo não sabe identificar, né? Ela acha que é normal. E aí a gente acaba, ou até se culpando mesmo, né? Isso. Nossa, eu não vou comentar isso com ninguém porque... tô tão feliz, a minha filha nasceu, eu esperava tanto isso. E a gente acaba sofrendo sozinha e desencadeia tudo isso, né? Lógico. Se frustra, é a depressão, é o baby blues. E a gente não busca uma ajuda, né? Exato. E é tão normal. Às vezes até a pessoa tem um certo preconceito, né? É muito de comum. procurar ajuda. Sim. Hoje você presencia muito disso? Infelizmente, né? Porque eu falo que assim, nós estamos em 2023 e ainda temos preconceito com saúde mental. Mas temos, né? As pessoas têm muito medo do julgamento. Então, eu não vou dizer pro outro, pra esse parceiro, pra essa mãe que eu não estou bem... Porque eu tenho medo deles me julgarem. Porque eu falei tanto que eu queria esse filho. E aí eu digo que eu não tô me sentindo feliz, né? Então é muito, muito solitária essa trajetória. Então é importantíssimo entender que nem tudo é normal. Não cabe a essa mãe saber o que é normal ou não. Tá em sofrimento, pede ajuda, né? Quem vai olhar e vai dizer se é algo normal ou patológico é esse profissional, né? Sim. E... as consequências a longo prazo, o que você pode acarretar na mãe, assim, até depois que ela ganhou esse bebê? Tem algum prejuízo? Se ela não buscar uma ajuda, o que ela pode acontecer? Até o marido, né? Eu já vi muitos casos de separação, porque até o marido não aguenta, fala, não estou reconhecendo mais a minha esposa, né? Exatamente. Muitas coisas, né? Assim, a partir do momento que eu tenho, se a gente pensar num quadro depressivo, não tratado, eu tenho alterações, inclusive cognitivas, né, que são importantes. Então, eu começo a ter alteração de tomada de decisão dessa mãe. Eu posso ter um quadro ansioso associado, por exemplo. Então, um hipercuidado com essa criança. Então, essa mãe que não consegue relaxar. Toda mãe já foi alguma madrugada ver se o filho estava dormindo. Isso é normal, eu tava respirando, porque, olha, faz 3 horas que essa criança não chora, eu vou lá ver se tá respirando. Será que tá normal? Isso, normal, todo mundo fez isso. Agora, uma mãe que não dorme com medo dessa criança parar de respirar, por exemplo, eu começo a ter mais prejuízos. E aí, existe um estudo muito interessante que fala sobre o apego, que é a teoria do apego, que é do Bowlby. E uma das coisas que ele coloca, que, por exemplo, uma mãe depressiva é uma mãe que ele nomeia como geladeira, né? Então, como ela tem essa frieza justamente pelo excesso de sofrimento, é uma mãe que vai segurar essa criança de um jeito mais frouxo. E isso passa para a criança, porque a criança entende afeto muito pelo toque, né? Por isso que o bebê precisa de colo, precisa estar grudado. E isso é normal de ser humano, isso faz parte do nosso desenvolvimento psíquico. E aí, quando eu não seguro adequadamente essa criança, eu passo para essa criança que ela não é amada. Ela vai entender dessa forma. Isso pode ter repercussões para a psique dele,
né? Lá na frente. E essa mãe, por exemplo, muito ansiosa, é uma mãe que vai segurar essa criança e quase sufocar essa criança. Sim. E aí essa criança vai entendendo ao longo do tempo, nossa, o mundo é muito perigoso, né? Porque minha mãe tem tanto medo. Então, olha a consequência disso para as outras gerações, né? Sem contar para essa mãe, né? Lógico que eu vou ter consequências importantes. Por isso que a gente fala a importância de estudar, né? Porque a gente não faz nem ideia mesmo. Ó, tá vendo? Esses pequenos, a atitude, o gesto, né? O Isso. toque, como faz diferença no bebê, assim, tudo. A gente nem Exatamente. faz ideia do que acontece. E aí, quando a gente fala da saúde mental da mãe, você até mencionou agora que pode acarretar o desenvolvimento do bebê. Tem alguma disfunção além disso lá na frente? O que esse bebê pode desenvolver? Ele também pode desenvolver alguma síndrome de ansiedade porque a mãe passou por isso ou não? Para tudo, assim, pensando em transtorno mental, eu preciso ter uma genética para isso. Lógico que as questões ambientais são importantes e a questão perinatal, para qualquer indivíduo, ela é fundamental. Desde uma mãe que teve, por exemplo, infecções recorrentes, isso pode influenciar até em questões emocionais dessa criança durante a gestação. E esse pós-parto. Então, isso vai influenciar essa criança. Eu posso gerar nela traços ansiosos. Então, pode ser uma criança mais ansiosa. Por exemplo, uma criança de uma mãe ansiosa que também começou a desenvolver transtorno ansioso é aquela primeira manifestação, ansiedade de separação. Aquela criança que não consegue ficar longe da mãe. Opa, esse é um sinal de alerta muito importante pra gente. Então, assim, tem consequências nessa criança. É lógico que a gente não fala isso pra aumentar a culpa da mãe. Porque Sim. a mãe não pode ver a culpa voando, né? Então, assim, essa mãe precisa entender que isso não é algo que é controlado, né? Eu não faço isso propositalmente. Exatamente. Né? Isso é algo que, como que você consegue pensar como você vai segurar essa criança? Não, você nem dormiu, entendeu? Você não lembra o que você almoçou. Então, assim, isso é muito automático. É natural, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, isso tudo não é para essa mãe se sentir culpada, muito pelo contrário. De entender que, apesar desse sofrimento, ela tá fazendo tudo que era possível, né? E o nosso próximo assunto aqui é sobre culpa, você acabou de comentar. A mãe carrega mesmo essa culpa? Tem como se a gente fizer algum tratamento, melhorar essa questão? Porque nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma culpa. A gente estava até conversando nos bastidores aqui sobre esse assunto. E eu sou mãe recente, né? Então, assim, tudo a gente traz uma culpa. Nossa, será que passou frio? Ai, meu Deus, não coloquei a meinha, culpa minha. Tudo é uma culpa, né? Isso, assim, lógico que isso também é uma construção social, né? A gente constrói essa concepção de que a mãe tem que dar conta de tudo. E isso é uma irrealidade, porque é impossível. Eu brinco que, assim, a gestação, ela já mostra pra gente o quanto a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Isso de eu subir na balança e tá cada vez aumentando o peso, você pode fazer tudo o que você puder. Você está perdendo o controle sobre o seu corpo, Sim. né? Então, é um aprendizado. Quando essa criança nasce, a gente precisa entender que não vai dar conta de tudo. E isso é importante justamente porque isso diminui a culpa. Isso não significa que eu vou cuidar mal desse filho, mas entender que, olha, temos limites, né? Aconteceu, por exemplo, que mãe... Tudo bem, não sei se todas as mães, mas eu fiz isso no pós-parto do meu filho. Meu filho caiu da cama um dia. E aquilo acabou comigo. Sendo Nossa. médica, eu já pensei, já fez um traumatismo craniano. Essa criança... Já vai mais além, isso, né? Você só pensa na desgraça, né? Nossa, eu lembro que eu chorava, assim, de soluçar de culpa por ter derrubado, né? Sim. Porque eu virei as costas e ele caiu. Enfim, então assim, essa culpa ela vai existir. O que a gente precisa fazer é entender que nem tudo tá dentro da nossa alçada. É um indivíduo que tá ali, que precisa de cuidado, mas ele precisa de uma figura de cuidado. E esse cuidado não precisa ser necessariamente só da mãe, né? Importante isso. Opa, porque assim, essa criança é muito comum, né? Quando a gente fala, até a gente pensa na psicanálise assim, nossa, mas tudo é culpa da mãe, né? Não necessariamente, porque a gente coloca nessa mãe, projeta nessa mãe a culpa, mas na verdade eu preciso de figuras de cuidado. Essa criança tendo
que seja o parceiro ou a parceira dessa mãe que estão dividindo os cuidados, isso faz com que essa criança se sinta melhor e eu divido a culpa, né? Tanto que a maternidade solo, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, porque você não tem nem com quem dividir as angústias, né? Nem a angústia e nem a culpa. Então a culpa acaba sendo sua. Mas no geral, o que a gente pode fazer é justamente dividir a carga, né? E aí a gente fala da importância da rede de apoio, né? Lógico. Para ser um pouco, não tão pesado, ser um pouco mais leve essa maternidade, né? Porque a mulher já tem tantos desafios, é a maternidade, é o puerpério, é o bebê. A gente não precisa tomar pra gente tudo, né? A gente pode dividir, a gente pode entender também que o outro, seja, como você disse, o marido, parceiro, ou a avó, ou uma amiga, eles também dão conta de cuidar do bebê assim tão bem quanto você. Você não é a rainha da cocada preta ali que tudo consegue. Só você dá conta, só você sabe, né? Exato. Fazer tudo com o bebê ali. Até as coisas da casa, né? Lógico. Porque no início é tudo muito difícil. A gente não vai conseguir dar conta da casa, do marido, do bebê. Você sabe, você já tem um também, agora tá prestes a ter outro. Exato. E eu também fui recente. Então, assim, a gente tem que saber delegar essas funções pra ser mais leve e a gente ter uma saúde mental mesmo. Perfeito. E não surtar, né? É isso. De nada adianta a gente se dar 100% e daqui a pouco eu Exatamente. pifo e tem que me retirar 100%. Então, não vale a pena, né? Por isso que a gente fala de prevenção. Quando você tem esse compartilhamento, o pai não precisa estar ali para amamentar, porque ele não consegue amamentar. Ok, essa é uma função da mãe, mas ele pode trazer uma água, porque dá uma sede amamentar que só por Deus. Então, assim, tem outras coisas que podem ser feitas, né? A gente acaba... Eu lembro que no começo, por exemplo, eu saía menos de casa. Então, meu esposo ia mais ao mercado. As porcarias de casa, quem compra sou eu. Sabe? Chocolate, nanana, que meu marido é todo saudável. E aí, assim, trazia um chocolate. Poxa, sabe que eu gosto, entendeu? Então, esses cuidados. E... não está amamentando, meu marido brincava comigo. Dina, você não está amamentando é comigo. Então, assim, ficava, fazia dormir, acalmava, passeava. É isso, porque daí fica leve, né? Sim, e ter esse momento nosso, né, como mulher. Isso. Antes da gente ser mãe, a gente é mulher, né? Então a gente tem as nossas amigas, a gente tem os nossos hobbies, a gente gosta de fazer determinadas coisas. Não se esquecer disso, que as consequências também, eu até digo, né? Quando a gente tá bem, a gente consegue cuidar bem do nosso filho, né? Perfeito. E aí, então, eu sempre tive isso muito claro. Por isso, eu até brinco lá em casa, né? Deu 7 dias, eu já queria fazer a mão. Como eu tive pré-eclâmpsia, então assim, eu não preparei que aquele dia eu ia ganhar a Antonella. Nossa. Com 36 semanas, simplesmente, eu fui lá ferir a pressão com o doutor. Ele falou, Renata, sua pressão tá muito alta, a gente vai ter que tomar um medicamento aqui pra esperar até final da tarde baixar e você voltar pra casa. E o final da tarde não abaixou, eu precisei fazer uma cesárea de urgência. Então nem tinha preparado nada, né? Tá vendo como a gente não controla nada? Exatamente. E aí, eu não controlei nada, nem tinha ido fazer a mão. Sabe quando a mulher gosta desses cuidadinhos assim, né? Eu falei, meu Deus. Deu 7 dias em casa, eu falei... Fica aqui, Rodrigo, meu esposo. Fica com a Antonella rapidinho, já controlei as mamadas, o espaço. Isso. E fui cuidar um pouco de mim. Nossa, delicioso. Nossa, quando a gente volta, parece que a gente tá renovada. Eu consigo cuidar bem do meu marido, cuidar das coisas da casa, da minha filha. Então, fica tudo muito mais leve, né? E esse é um recado importante que eu acho que a gente tem que deixar pras mães, né? Que antes de ser mães, elas eram mulheres. Isso. Então, assim, elas têm que se voltar pra elas também um pouco, não abrir mão, se abdicar de si por causa do outro, né? Perfeito. Uma das coisas que eu acho que a maternidade me ensinou de uma maneira muito brilhante é entender o que me abastece. Então, se pra você, mãe, eu ir no salão, eu me sentir bonita, eu me cuidar, faça isso. Né? Eu brincava que, assim, doce é uma coisa que eu gosto, sou doceira, e eu amo tomar banho, água é uma coisa que me relaxa. Então, assim... eu parava tudo e falava, eu vou ter o meu momento. Ia lá, ficava com aquela água quente. Gente, aquilo é delicioso, maravilhoso. Então, se a gente sabe o que nos abastece, a gente busca isso nesses espaços e isso melhora. E você falou de um jeito muito brilhante, assim, eu concordo, Renata. Se a gente tá bem, eu só vou conseguir cuidar do outro se eu estiver inteira.
né? Aham. Então, eu preciso desse cuidado. E por isso que dividir é fundamental. E quando a gente fala dessa saúde mental, da gente se cuidar, na maternidade, principalmente no início, nos 3 primeiros meses, a gente fala muito da privação de sono, né? Eu, graças a Deus, a minha Antonella, assim, ela... Verdade. Sim. Inveja. Só no primeiro mês ela acordava de 3 em 3 horas pra mamar. A partir do segundo mês, até eu fiquei preocupada. Perguntei pro pediatra, é normal ela não acordar? Daí ela falou assim, o pediatra falou, alguém te acorda de 3 em 3 horas lá? O Renato, tem que comer, viu? Não. Então, se ela não acordar, é a necessidade dela. Então, assim, desde o segundo mês, eu nunca acordei mais. Então, assim, eu nunca tive essa privação de sono, mas eu ouço falar que é de enlouquecer, né? É tortura. E aí, se a gente não cuidar disso também, ter alguém ali que nos ajude pra descansar durante a tarde, a gente vai surtar. Então, é um outro olhar que a gente tem que ter pra esse cuidado também, né? Lógico. Tanto que, assim, eu costumo dizer, rede de apoio, ela serve pra fazer aquilo que você está precisando. Assim, não é o que o outro acha que você precisa, né? Então, assim, você passou uma madrugada em claro... É isso, você precisa desse sono. Por exemplo, às vezes dividir o horário da madrugada. Então, até tal hora é minha responsabilidade, depois de tal hora é sua, para eu conseguir dormir algumas horas. Porque, assim, a privação de sono em qualquer situação, ela é muito complexa. E eu falo que, olha, como médica, já trabalhei muito com plantão, então eu já tinha uma privação de sono. Nada se compara ao puerpério. Nada, absolutamente nada. Porque a gente sabe que vida de médico é muito corrida, né? É uma loucura. Aí você fala assim, gente, eu tô de plantão 24 todos os dias, não posso sair correndo, não posso trocar plantão com amigo, entendeu? Então, assim, é muito Às vezes difícil. A gente até pensa, vai tirar de letra, né? Tira nada. Fazer plantão de 24, como que não vai saber cuidar de um bebê nas madrugadas da conta? É muito mais complexo, né? Então, a gente precisa desse suporte. E é isso, e é dizer o que tá precisando, né? Olha, não, eu preciso dormir. Até porque a alteração cognitiva que dá a privação de sono é um negócio surreal, assim. Eu tive que voltar a trabalhar cedo e eu tinha uma privação de sono até 1 ano e meio, Nossa. assim, do Gregório. E, nossa, assim, de bater o carro por desatenção, porque o reflexo é alterado. Ninguém dá conta, né, de ficar sem dormir tanto tempo. Então, precisa desse. Eu já tive paciente, por exemplo, que dormiu em pé e aí teve uma cataplexia, que é esse relaxamento muscular, e caiu com a criança no chão. Gente. Então, assim, privação de sono é coisa séria. Então, a gente, lógico, você foi muito privilegiada, que delícia, entendeu? Você tá escutando, Caetano, quero assim, entendeu? Não aceito nada menos do que isso. Mas a gente pode dividir, né? Precisa desse cuidado, porque sono é fundamental. Ninguém é feliz sem dormir. Exatamente. E aí, quando a gente também fala agora um assunto bem sério, mudando, a gente fala assim, lidar com diagnósticos. Quando o bebê nasce, às vezes tem uma síndrome. Sim. Como que a mãe lida com isso? E vocês também, o profissional da área, pode ajudar essa mãe a lidar com esse diagnóstico, algo que ela não esperava. Às vezes, durante a gestação, ela já tem uma notícia ali, ela vai se preparando. Às vezes é na hora do parto que ela sabe de alguma intercorrência. Então, assim, como que vocês da área podem ajudar essa mãe? Olha, adorei essa pergunta. Porque, assim, como a gente falou, a gente adora controlar tudo, né? E a gente acha que a gente controla alguma coisa. Quando você recebe uma notícia de um diagnóstico, uma malformação, alguma outra síndrome, que eu sei que vai exigir mais cuidado dessa criança no pós-parto, isso escancara o quanto eu não tenho controle. Então, isso gera muita angústia. Quando a gente fala de ansiedade, é medo e preocupação. Então, isso gera muita ansiedade na mãe, né? Essa ansiedade, ela pode ser transitória. Então, quando eu recebo uma notícia que eu não esperava, obviamente eu vou me sentir ansiosa, né? Eu fico preocupada de quais são as repercussões, quais são os caminhos e tomadas de decisão que eu vou ter que ter. Mas o profissional, por exemplo, se essa ansiedade não é mais transitória, ela começa a ficar patológica, então eu começo a ter preocupação excessiva, eu começo a alterar o meu sono, porque eu não sei como que eu vou lidar com tudo isso. Aí vale a pena o profissional intervir, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Isso vai depender do grau e do que essa mãe está precisando, mas ajuda muito o suporte. Então, por exemplo, se essa mãe desenvolve um quadro de uma ansiedade patológica que precisa de medicação,
A medicação vai melhorar tanto a qualidade de vida dela que ela vai lidar muito melhor com os imprevistos, né? É muito comum, por exemplo, gestantes que a gente começa a medicação na gestação por esses ou outros motivos, que fala assim, nossa, por que eu demorei tanto? Podia ser tão mais fácil. A gente volta novamente àquela conversa. O preconceito, né? Exato. É um preconceito que a gente tem. Ai, vou tomar medicação? Isso é coisa pra louco. Isso. Né? Vai fazer mal pro meu bebê. Sim, existe isso, eu né? não preciso disso. Eu sou bem resolvida. E não é, né? Exatamente. Não, a gente precisa de suporte, né? Todos nós precisamos, assim. E aí, eu acho que nenhum sofrimento ele é insuportável se a gente consegue compartilhar. Então, se você tem profissionais que estão te amparando, isso traz uma segurança maior, né? Sim. Da mesma forma que você tem um pediatra que você confia, nossa, a vida melhora muito, porque qualquer coisa eu sei para quem pedir socorro, Sim, né? Então, ter esse suporte ajuda muito. Eu acho que receber um diagnóstico ou alguma síndrome que seja mais complexa e que demande muito cuidado dessa criança, essa mãe merece um acompanhamento. Porque a trajetória vai ser longa, né? Não é um estressor pontual, é um estressor contínuo. Então, Sim. merece. Legal. E pra gente finalizar, doutora Adi, o nosso assunto aqui, que dica que você dá pra essa mulher que é mãe ou tá se preparando para engravidar, gestante e até mãe com criança ou já é adulta, o filho, que dica que você dá pra ela ter uma saúde mental mesmo em dia, assim? O que a gente pode estar fazendo para estar sempre leve, não cair e precisar procurar agora um medicamento, ter esse apoio mesmo? Sim. Eu acho que muitas coisas, mas assim, eu sou muito defensora da atividade física, né? A atividade física, ela tá muito atrelada à saúde mental. Então, se a gente faz, eu preciso fazer academia. Não, você tem que fazer uma atividade física que você goste, mas a atividade física fazer parte da nossa rotina, assim como a gente toma banho todo dia, a gente come todo dia, que a gente faça atividade física, isso, lógico, além de diminuir mortalidade, melhorar toda a questão de saúde física, vai impactar na saúde mental. Então, isso diminui nível de ansiedade, risco de depressão. Então, a minha primeira dica é essa. E a segunda, faça terapia, né, gente? Legal. Terapia é vida. É um divisor de águas, eu acho que vale a pena. Depois eu vou até falar pro meu marido assistir esse podcast, tá porque vendo? Ele falou assim, você é a louca da academia, mas não é pelo físico, maravilhosa, assim. Não, isso. É porque eu acho assim... Sabe quando você se distrai, você esquece? Claro. Às vezes minha cabeça tá estourando, tanta dor de cabeça. Eu vou lá correr na esteira, ou na rua mesmo, some a dor de cabeça. Isso. É uma coisa assim que eu me desligo, eu me conecto. Então eu sempre gostei, sabe? Perfeito. E a minha Antonella, ela é tão tranquila que eu levo ela e eu falo, Antonella, você já tem que crescer no ambiente físico aqui, tem que malhar, tem que... Então assim, é um momento que eu gosto, sabe? De me distrair, que eu relaxo mesmo. E é bem isso, a gente... Manter essa saúde mental é fazer as coisas que gosta, é uma atividade física, ou às vezes até o marido, né? Eu falo assim que eu estando bem também, eu falo pro meu marido, vai fazer as coisas que você gosta, ele ama beach tênis. Então assim, ele sai, faz as coisas dele, eu vejo que ele relaxa também. A gente tá falando aqui da saúde mental da mulher, mas o homem também, o parceiro, ele tem que estar bem também pra ajudar dentro de casa a esposa, o filho, né? Todo mundo, assim. A saúde mental, ela tem que... Porque se eu tenho um adoecido, eu tenho uma família que adoece. Isso. Então, a gente tem que se cuidar como um todo, com certeza. Que legal, tá vendo? Então, nem sabia dessa aí, foi a dica para você. Bem isso. Doutora Adna, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pelo nosso bate-papo sobre a saúde da mulher. A gente tem que frisar isso, né? E principalmente em especial o Dia das Mães que a gente está agora. Então, assim, se cuidem, né? Cuidem de si para depois cuidar bem do seu filho, do seu pequeno. Perfeito. Muito obrigada pelo Imagina. convite. E se você gostou desse podcast, acesse nossas redes sociais, continue nos seguindo, acompanhe tudo sobre a maternidade e o desenvolvimento da criança até os 6 anos. Até mais!